Graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e para isso nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo em um texto que está em Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estava caminhando em um determinado local e eu vi um rapaz com uma camiseta que estava escrito Just Do It. Não manjo muito de pronúncia de inglês, mas é mais ou menos isso. Aí eu fui ver a tradução e estava dizendo apenas faça. Aí eu fiquei pensando, por que eu não olhei para trás para ver se tinha alguma coisa mais escrita atrás? Porque a ideia de fazer sem ter um modelo, sem ter um plano do que vai fazer, é complicado, não? Muito complicado, né? Ah, o Senhor Deus queria que Isaías fizesse alguma coisa. E aí Isaías se prontifica, né? Se prontifica como Maria, né? Maria, quando soube que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, ela ergueu as mãos para os céus e disse: Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Isaías, então, ele falou algo parecido: eis-me aqui, envia-me a mim. E essa palavra, ela é mais do que esse eis-me aqui, né? Ela dá a ideia de o indivíduo aceitar sem saber o que vai fazer, se para onde vai, né? Isso é entrega absoluta, né? Entrega a um cuidado ou aos cuidados, né, daquele que está na direção, aquele que está a fazer algo. E então eu fiquei pensando, né, o que esse rapaz está é, transmitindo, que mensagem ele quer transmitir com esta frase? Apenas faça. E aí, de imediato, eu já lembrei do que Paulo falou sobre alguém muito especial que está fazendo algo em nós, que é Deus, né? A ideia de que Deus está fazendo algo em nós. Deus está operando algo de extraordinário em nós. E quando eu falo de operar algo de extraordinário, eu estou realmente tendo como imagem, né, como figura, um médico com um bisturi na mão e fazendo aquele trabalho cirúrgico, né? Aquela operação onde ele vai extrair algo que está nos levando à morte, como uma vesícula cheia de pedras, né? E ele usa lá uma técnica nova agora para fazer essa operação, né? Para extrair as pedras da vesícula. Então, é algo a fazer, algo a estar se fazendo. E eu tenho a ideia de que Deus está fazendo, né? É muito, é muito cômodo você sentar em algum lugar confortável e ficar olhando o defeito dos outros, sem ter paciência, sem pensar que Deus tem paciência com você. E você fica querendo mudança de imediato. Hoje nós estamos vivendo os tempos do imediatismo, né? Tudo tem que ser na hora, né? Antigamente você tinha que tirar a tampa do isqueiro
E aí tinha uma rodinha, você tinha que rodar a rodinha para sair uma faísca e aí acender o isqueiro. Hoje não. Com o isqueiro de hoje, você aperta aquele negocinho e o fogo já sai, né? De imediato. Né? Você vai lá na cozinha, você aperta o botão e o fogo acende. Antigamente era um problema, né? Eu morava na roça, né? E minha mãe, coitada, todo de manhã, aquela luta para acender o fogo no fogão, a lenha. Sem contar com a fumaça que espalhava pela casa, né? E acordava todo mundo. Então nós vivemos hoje no tempo do tudo ao dispor, tudo ao seu dispor. Já tem até o robô que faz isso e aquilo para você. Né? Você só fala com a sua Alexa, e pronto, está resolvido. Vai dando os comandos e ela vai fazendo, né? É a tecnologia. Mas então eu tenho que pensar que há um Deus que tem paciência comigo. Há um Deus que não quer que eu nasça de uma hora para outra. Ele quer fazer eu nascer. Ele quer fazer um modelo em mim. Ele está gestando eu. Né? Ele está me moldando, ele está trabalhando. Diz aqui o versículo que é exatamente isso. Né? Olha só, as palavras que o versículo tem a nos dizer. Estou plenamente certo. Paulo tinha convicção, né? Do operar de Deus, do fazer de Deus. E ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou boa obra em vós. Que Deus maravilhoso, né? Deus que muda os meus pensamentos. Eu tinha pensamentos impuros e Deus mudou. Tinha boca suja e Deus mudou. Era um mentiroso e Deus me fez deixar de ser um mentiroso. Era um cínico, um hipócrita e Deus trabalhou isso na minha vida. Como Deus é bom, né? Como Deus é maravilhoso. E é interessante que o salmista Davi, ele tinha consciência deste agir de Deus, deste operar de Deus, deste fazer de Deus, né? No capítulo 139 de Salmos, o salmista ele diz algo interessante sobre o ser que está sendo gestado, ainda nem chegou a ser embrião, né? O ser que ainda era uma substância e Deus estava já moldando, trabalhando ali. Deus sabia que ser que ia sair dali, que característica teria este ser, que personalidade teria este ser. Né? Então diz aqui o salmista, Salmo 139, versículo 13 até o versículo 16, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Tu formaste o meu interior, tu teceste-me no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Então Deus deu a ele essa consciência, essa percepção de perceber, de ver como ele foi formado, como ele foi trabalhado, né? E aí o salmista ele continua dizendo, né? As tuas obras são admiráveis, no final do versículo 14, né? E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha que maravilha, que profundidade, né? Que profundidade. Os meus ossos não te foram encobertos. E aí o versículo 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe,
e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Os teus olhos me viram como uma gema de ovo. E Deus viu ali naquela meleca a imagem de alguém que sou eu. É você. E Deus planejou tudo de bom para mim e para você. O propósito de Deus para mim e para você é esplêndido. Só que às vezes a gente se envolve, né, com coisas, com pecado que a gente não alcança plenamente esse propósito de Deus, não é mesmo? Foi isso que aconteceu com Adão, o primeiro homem na face da terra, não é mesmo? O que Deus fez com Adão? Qual o propósito de Deus a criar Adão? Foi para que ele vivesse uma vida bem vivida, uma vida plena. E aí colocou ele aonde? Olha só, aonde ele colocou ele? Aí você diz, no Éden, no jardim, no paraíso. Eu tenho feito essa pergunta para os presidiários, lá no trabalho de capelania prisional que eu faço, né? E muitos deles respondem no Éden, no paraíso. Outro dia alguém, no paraíso. Aí eu lembrei da música da Baby, né? E aí, a Baby do Brasil. E aí a ideia que é essa, Deus fez você para viver, usufruir do melhor desta terra, mas só que aí tem as condições, né? Isaías 1,19 fala que há as condições de Deus para a minha vida. Eu posso viver do melhor, comerei o melhor dessa terra, mas se eu estiver disposto a obedecer. Que Deus nos ajude e que tenhamos plena consciência disso, que Deus está a fazer algo de extraordinário na nossa vida, porque Ele é paciente. Então tenhamos paciência com aquele que aceitou Jesus há pouco tempo, com aquele que se entregou a Jesus há pouco tempo. Tenha paciência com ele. Ele vai chegar ao seu nível ou suplantar você como Eliseu. Eliseu pediu porção dobrada da unção que estava sobre Elias. E Deus deu a ele. Como deu, né? Como deu a ele? E será que esse Deus não é o mesmo de hoje? É só pedir. Que você possa pedir. Não fique com essas ideias babacas aí de que ele quer só agradecer. Sim, agradeça. A Bíblia diz, em tudo dá graça. Mas peça também. E Jesus falou que eu devo bater a porta, como que com insistência, pedindo a Ele o seu socorro, a sua ajuda, o seu amparo, o seu consolo. E isso vai acontecer. Que Deus te ajude nesse sentido, em nome de Jesus. Amém.